O ciclo do medo. A semente. O medo é um pensamento e o pensamento é uma semente. Logo, o medo é uma semente. E há um tipo de semente que germina até no asfalto. As sementes são multiplicadoras em sua essência. A semente carrega o DNA da sua espécie. O que é a semente do medo? O medo sempre vem das outras pessoas que carregam experiências negativas marcantes. Algumas carregam essas sementes em seus bolsos, mochilas e meias. Não podem falar absolutamente nada que destilam essa semente nos ares. A maior parte das pessoas são pássaros que comem a semente dos outros e distribuem de forma desordenada em terras alheias. A terra fértil. É o seu espaço vazio no cérebro, o cenário propício para o medo se alastrar. É quando você mesmo produz as condições necessárias para que o medo se estabeleça e germine dentro de você. O adubo. O adubo são os atos negativos que são produzidos por pensamentos, comportamentos, falas e escritas negativas que potencializam o crescimento dessa semente. Talvez você acredite que isso não fará seu medo crescer, mas à medida que você não produz o agrotóxico, ao contrário, aduba o medo, a tendência é que ele cresça forte, robusto e te domine todo o tempo. A lavoura da sua vida só pode ser cultivada com qualidade se atacar duramente o medo. E para isso, o principal agrotóxico são as ações positivas de enfrentamento. Isso mesmo, o agrotóxico é a ação multiplicada para reverter o estoque mental desse medo. Entenda, sempre que existe medo, em certo grau, há uma fuga. Fuga física, quando o corpo se prepara para enfrentar ou fugir, ou uma fuga emocional. Como você constrói uma escala de medo, de uma leve ansiedade até o pavor? Você precisa ser encorajado progressivamente a enfrentar o medo. E é que já chamamos anteriormente de dessensibilização sistemática. Quando ocorre o enfrentamento, há uma reestruturação e uma reaprendizagem ou ressignificação da reação que anteriormente gerava a resposta de alerta no organismo para uma resposta mais inteligente. O semeador. Você é o semeador, por isso deve selecionar bem as sementes e guardar a sua terra, que é a sua mente. Não aceite qualquer tipo de semente para germinar em um espaço que é só seu. A colheita. Tudo que se planta se colhe, certo? Errado. Isso é mentira. Você pode A. Colher do que não plantou. B. Plantar e não colher. C. Abandonar a sua plantação. D. Plantar, mas a terra pode não responder. E. Plantar, mas o clima pode acabar com tudo. F. Plantar e perder tudo para uma praga ou para um ladrão. G. Plantar uma semente e a mesma não germinar. H. Plantar tâmara e não colher em vida. Neste caso, as tâmaras, que não são geneticamente modificadas, levam entre 80 a 100 anos para produzir os primeiros frutos. Ninguém colhe o que planta. Uma semente de milho pode virar, em média, mais de 1.500 novas sementes em apenas um pé. Agora pense, e se for replantada? Toda semeadura é superada pela colheita. Eu já tive a experiência de plantar uma grande lavoura de milho e o resultado é surpreendente. Quando eu era criança, eu ficava indignado com uma expressão bíblica sobre a semeadura, que era por 100 por 1.
Hoje eu experimento proporções muito maiores que essa. Isso é real. Essa vida realmente existe. Prepare-se, pois ninguém colhe o que planta. Se você plantar medo, colherá bloqueios, infelicidades e derrotas em proporções astronômicas. É isso que você deseja? Pare de plantar aquilo que você não deseja colher.